Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Viegas. Não, brincadeirinha. Eu sou a Tati Viegas. Eu sou a primeira dama do professor Viegas. E hoje eu vim aqui fazer uma espécie de uma brincadeira que a gente montou. Eu digo a gente porque foi eu e o filho dele, que é aluno dele no momento, aluno do 2º ano, em conjunto com os alunos que rodeiam exatamente o filho dele, os alunos que são amigos do filho dele. E esses amigos têm algumas dúvidas, algumas perguntas mais pessoais a fazer para o professor. E aqui estão as perguntas que eles elaboraram entre um seleto grupo de amigos. E o professor Viegas não sabe o contexto destas perguntas. Isso é sacanagem, porque todos os meus entrevistados, todo mundo que já foi entrevistado, eu sempre passo as perguntas Exato, antes. mas foi justamente... Isso é sacanagem. Foi justamente isso que a gente quis fazer, que a reação do professor fosse uma novidade conforme a pergunta que será feita, porque senão não teria graça, claro. Na verdade, a gente meio quis dar uma trollada no professor Viegas. Então, tá preparado, professor? Não. Ah, imaginei. Mas tudo bem, vamos lá. Primeira pergunta, inclusive a primeira pergunta, gente, é uma pergunta leve, uma pergunta assim bem sutil. Como foi a sua infância/adolescência? Olha, eu acredito que a minha infância e adolescência foi normal, né? Como qualquer qualquer outra criança e qualquer outro adolescente. Todas essas coisas que eu vejo que os alunos passam, hoje eu passei também, né? As dificuldades de achar que é muita coisa para estudar, é muita prova, que o meu pai e a minha mãe, né? Às vezes proíbem demais, controlam demais, então eu acho que a minha infância e adolescência foi de uma criança normal, de um adolescente normal, né? Pelo que eu vejo pelos outros hoje, né? Não vejo Sim. os problemas que eles têm, as dificuldades, como é que eu vou dizer, as dúvidas, né? As inseguranças, isso tudo eu acho que todos nós temos, né? Talvez a gente se esqueça um pouco, né? Depois que fica adulto se esquece um Até pouco. Porque nossa época foi um pouco diferente em relação a hoje. A mídia é muito influenciável na vida deles. Uma coisa que as redes sociais. A rede social, Eu acho que o que muda é essa questão de tu ter... Hoje tem mais acesso à informação, né? Na minha época não era assim, né? Ou se conversava com pai e mãe. Ou se conversava com pai e mãe, e que né? muitas vezes ficava no cri. Isso, e o diálogo que tu tem com o professor hoje, na minha época não tinha, podia, né? Acho que tava mais não restrito, tinha tanta né? essa entrada, né? Então, eu acho que basicamente isso, mas assim, eu acho que as coisas que a gente tem, né, do que eu vejo nos adolescentes também tinha na minha época, né, e eu também tive, né. Não sei se é essa a resposta que eu estava esperando. Eu acredito que seja isso que eles tinham em mente, assim, né? Sim. Mas, vamos lá. O que tu mais se arrependeu de ter feito? Na adolescência? A pergunta é o que tu mais se arrependeu de ter feito. Então eu acredito que seja um contexto... Professor, analise a sua vida e aí? O que mais me arrependo de... Olha, eu não sou muito de me arrepender de alguma coisa, sabe? Eu sou muito assim... Eu sou muito indeciso, né? Tu sabe bem disso, né? Eu sou muito desses, mas eu não costumo me arrepender do que eu faço. Depois que eu fiz, eu fiz. Na adolescência, não sei se é essa, né, a intenção deles, talvez a pergunta deles, né, seria essa. Olha, sinceramente, eu acho que, sei lá, às vezes tem exagerado um pouco na bebida, né? Quando eu era adolescente, acho que é o que mais sair numa festa e beber demais, né? Hoje até de repente, não quero que sigam esse exemplo, porque é errado, né? Sim. Hoje eu não bebo nada, né? Hoje que eu poderia beber, né, bebida alcoólica, eu não bebo, né? Mas na minha adolescência, em alguns momentos, para me divertir e para agradar os amigos, eu bebi, né? Graças a Deus eu não usei drogas, né? Não caí de usar droga, mas bebidas às vezes eu acho que exagerei um pouco. Mas eu acredito que isso eles ainda façam
nos dias de hoje, fazer muitas coisas para agradar os amigos. Isso aí é um problema, mas eu também acho que faz parte da adolescência. Mas tem a que gente ter cuidado. Tem que ter cuidado e tem que saber discernir o certo do errado, né? E então eu acho que talvez seja isso um pouco. Nada que tenha me prejudicado grande coisa, assim, né? Que Ele não foi um alcoólatra, tá, gente? Mas não, aquela mas bebedeirinha uma saída ou outra, né? Que a gente às vezes, em vez de aproveitar mais, né, bebeu, às vezes até passa mal, né? Coisa assim, né? A parte pior. Eu acho que eu acho que seria. Não bebo. Vamos lá. E aí tu citou agora a pergunta que eles fizeram, porque eles fizeram uma pergunta assim, ó, pá! Mas tu já citou na resposta anterior que eles colocaram assim, ó, como foi usar drogas? Como se eu tivesse usado, né? Pois é. Não, eu acho que se considerar que bebida é uma droga, né? Então, de fato, eu usei como... Sim, né? nesse contexto. Mas nesse contexto. Mas assim, eu acho que a pergunta é ilícita, né? Na minha época já existia esse problema, mas era maconha que os caras falavam, né? E depois na faculdade, pior ainda. Na faculdade eu uso mais abertamente ainda, né? Mas eu sempre soube sair dessa, né? E chegaram a me oferecer e tudo, e eu sempre disse não, né? Eu não tô nessa aí, não vou entrar nessa, e nunca caí, né? Negócio de droga, né? Nunca tive problema com drogas, né? E acho que os adolescentes hoje também tem que ter esse pensamento, né? Porque depois que entrou nessa questão das drogas aí, não é difícil de sair, né? Muitas vezes difícil uma sair. sem, eu nem fumar, não fumei, sem né? volta. Eu nem cigarro, não peguei vício de cigarro, né? Então... Mas foi um pouco de bebida mesmo assim, só quando saí para uma festa, alguma coisa assim, né? Então, alunos ficaram tristes porque o professor, ó, não. Como vocês dizem, careta nem não maconha, rolou. nem maconha. Como é ter um nude vazado? Não sei, não sei, deve ser ruim, né? Deve ser ruim. Deve ser ruim, mas eu nunca passei por isso, até porque eu entendo assim que se tu fizer, até porque não é nada agradável o meu nude, né? Não ia ser, né? Mas assim, eu acho que não devo fazer isso porque é arriscado. Hoje a internet, as coisas se divulgam muito rápido, né? E às vezes assim, a pessoa vai confiar numa outra pessoa e acaba se dando mal, manda errado, ou sei lá, alguém pega o teu celular, então... Eu não passei por isso, porque eu nunca arrisquei também, né? Adolescentes, não façam isso. Nesta semana, ainda no jornal, teve uma reportagem sobre isso. Adolescentes fazendo nude, mandando pro celular e achando que estavam fazendo algo extremamente privado. Mas eu já comentei num vídeo de brincadeira, me perguntaram se eu já tinha mandado. Então, não é nada privado. Eles acham muitas vezes que e sim, infelizmente não é. E a coisa pode tomar uma proporção. Então, professor, depois caiu na rede. Peladão, nada. Nada. Não rolou. Não teve. Até porque não ia ser nada agradável. Pula. Você malha muito? Eu malho. Malho muito. Todos os dias. Não tá adiantando muito, né? Mas eu Saúde, gente. Eu malho porque eu gosto, né? Eu faço a musculação. Porque assim, quando uma vez eu fui no médico, ele disse que eu tinha que fazer uma atividade. Depois de uma certa idade, né? Tu é obrigado a fazer, porque senão tu vai cada vez piorando mais, né? E como eu não gosto de aeróbica, né? De ficar correndo que nem um rato de experiência lá. Então, o que eu me achei assim que eu poderia fazer, eu nunca joguei futebol, nunca fui bom de futebol, de vôlei, de nada. Mas... Que eu poderia fazer era musculação, né? Então eu faço, não, né? Claro, até porque da minha idade tu não vai ficar monstrão, né? Mas pelo menos pra mim ter alguma atividade física, até fica, né? Esclarece, assim, fica, mas não, infelizmente a base de suplementos, de bomba, né? Outras se tu malhar o natural, né? Mas a pessoa não vai ficar com a musculatura rígida e tal, né? A musculação também ajuda a não engordar muito. Eu tenho tendência a engordar e com certeza se eu não fizesse musculação eu seria mais gordo ainda que eu já sou. Então, né? Eu malho porque eu gosto e porque assim me sinto bem, né? Pra saúde eu acho que ajuda bastante, né? É isso aí. Todos os dias. Eu ia dizer, qual é o... Todos os dias. Todos os dias. E quando não tem todos os dias, tem um dia a mais do todos os dias. Isso foi uma crítica. Não foi não. Ele sabe que não. Professor, aquele momento polêmica.
Tadã! Essa vai ser um momento polêmico. Eu tô preocupado. Como é ser comunista? Não, eu não sou comunista. Mas então... Eles acham isso. Não, eu não sou comunista. Eu apenas, eu simpatizo com algumas situações do socialismo, né? Eu acho que o mundo capitalista, ele é muito, né? Como é que eu vou explicar? Ele é muito assim, separa, né? Assim, muitos com muito dinheiro e muitos poucos com muito dinheiro e muitos, né, com menos, então mal distribuída a renda, tudo gira em torno do capitalismo, tudo gira em torno de dinheiro, tudo gira em adquirir coisas. Infelizmente o nosso mundo está muito socialista, capitalista, né? E tu, se tu não vive a base do capitalismo, do coisa, parece que tu não tá nos meios inserido no mundo, né? Então, assim, é uma pressão muito grande. Então, eu acho que poderia ser um pouco mais socialista, né? Se dividir mais as coisas. Tem tanto dinheiro, né, no Brasil, podia ser mais bem distribuído, né? E tem tão poucas pessoas com muito, né? E a maioria das pessoas poucas com pessoas pouco. Beneficiadas, né? Então é isso que eu vejo. E eu vivi no momento, eu falo para os alunos, assim, eu não sou muito de estar falando política, mas eu me formei na engenharia numa época que não tinha emprego e que era o governo da direita que estava no poder, né? E a gente teve um período aí do governo da esquerda que teve e que, para mim, na minha opinião, não baseado em notícias da televisão, eu acho que foi um momento bom que o Brasil teve. Sim. E nós estamos voltando àquela época quando eu me formei lá por 96, que era a época do Fernando Henrique, e que as coisas eram bem ruins e que era um governo da direita. E parece que aquele tempo tá voltando de novo. Inclusive, da época das diretas já? Sim, eu peguei, eu era criança, né? Mas eu me lembro quando teve a votação Mas na faculdade tu não pegou alguma coisa? Não, tu pegaste já a reforma. Não, na faculdade eu peguei a reforma do ensino, quando foi aprovada a LDB, que era para ser votada a LDB, que foi o Darcy Ribeiro que escreveu, e eu, como estudante, participei de uma greve de alunos na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas. Nós fizemos uma greve, acho que uma semana a gente fez a Universidade Paris. Ele não é comunista, mas ele fez passeatas, aquela coisa toda do comunismo. O pessoal enche a boca para dizer que a LDB é boa, né? Mas assim, na época os alunos foram contra, né? Da universidade foram contra por causa dessas coisas que estão entrando hoje, tá tudo previsto na LDB. Muitas coisas que a gente muitas vezes não aprova no ensino, né? Então, assim, aquela veinha comunista, sim, ela existe. Minha família toda, desde o meu avô, todo mundo era mais, né, desse lado, né? Então, assim, não é comunismo. Não, eu sou mais, né, light da família. Não, eu sou mais, se eles conhecessem os outros da minha família, eles iam ver que o professor Ulisses era fichinha. Aqui, ó. Então, vamos lá. Essa pergunta, eu acredito que ela tenha sido feita porque muitos de vocês têm vontade de perguntar para os próprios pais e muitas vezes falta aquela coragem. Tu tá te saindo tão bem que daqui a pouco eles vão dizer que é tu que vai ter que apresentar o meu programa aí. Tá bom, obrigada. O que tu faria se o teu filho fosse gay? O que eu faria se meu filho fosse gay? Olha, a gente já conversou bastante sobre isso, né? E é uma escolha dele. É claro que assim, é muito fácil tu falar, né, que não tem problema e tal, mas assim, a gente aceitaria numa boa, mas a gente sabe que a gente ia passar uma série de problemas, né, até mesmo de bullying, o mundo é cruel. O mundo é muito cruel, né, então tu sabe que assim, aceitar, a gente aceita porque é o filho da gente, a gente vai aceitar sempre, né, a gente aceita dos outros também, não tem, isso não tem, eu acho que cada um tem a sua escolha, né, mas é só assim, fácil dizer que é fácil, não, eu acho que não é, porque tu sabe que tu vai ter discriminação, né? Que... Até acho que a palavra não seja fácil, a palavra eu acho que assim seja... agora até me faltou, na hora eu ia falar, mas eu acho que muito mais preocupante.
É preocupante porque esses dias mesmo eu vi que agrediram, né, o rapaz porque era gay na rua, e quase É. mataram o guri, né? Então, assim, a gente ia viver preocupado nesse sentido, né? Para nós pais, É, é muito para preocupante. nós pais, né? Mas, assim, quanto aceitar, Tranquilo. é filho igual, né? Então, assim, cada um tem a sua escolha, né? Então, a gente tem que... Não tem a questão de... Acho assim, não tem muito de dizer assim, vou aceitar ou não vou aceitar. Faz parte, né? Cada um tem a sua escolha, né? É que nem Eu não tô escolha. louca, tá, gente? É que eu tô cuidando lá Não, a filmagem. é que nem escolha de time de futebol. Esses dias mesmo eu vi uma ex-aluna minha, que ela e o marido são gremistas fanáticos, e o guri, o nenezinho, o gurizinho, sei lá, que tem 5, 6 anos, escolheu ser colorado, por vontade própria dele. Mas E aí esse eles não vão. menino tá certo. E eles não vão aceitar, e eles não vão aceitar, então assim, eu acho que cada um tem a sua escolha, né? Só que tu tem que saber que é uma escolha que tu vai ter que Se estar alimentar, preparado, né? né, pra isso, né? Se não tá, né? Agora eu boto o grilinho aqui. Cri, 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 cri. Também não, é que eu ia fazer a pergunta, pá! E aí o que que eu leio no final, assim? Última pergunta. Que é aquela pergunta, né, mais eu acho que pra eles, uau! Então vamos respeitar e deixa para a última pergunta. Então a próxima é o que você faria pelo seu filho? O que eu faria? Eu acho que a gente, como pai e mãe, faz qualquer coisa pelo filho, né? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que surgir, né, na vida, que tu tem que fazer, sei lá, um sacrifício muito grande, tu vai fazer, né? Porque ainda mais é nós que só temos um filho, né? Então, eu acho que faria qualquer coisa, né? Sem hesitar. Sem hesitar, é. Da última pergunta. Professor, não. Como fez para ficar com a barba tão grande? E nem está tão grande agora. Nem tá tão grande, né? Se for olhar os meus vídeos mais antigos, a barba vinha por aqui, né? Então a barba não está tão grande, Não. já foi bem maior, né? Não, esses tempos me perguntaram quanto tempo leva pra crescer, eu nunca assim fiquei contabilizando o tempo, mas eu acho que, sei lá, se deixar crescer uns 6 meses, eu acho que fica, se eu tivesse com a barba bem curtinha, né, rala que nem era antes, eu acho que uns 6 meses fica desse tamanho, né? Não sei, Não, acho que fica maior até. É, Tu tem bastante. então eu não sei dizer assim quanto tempo, já me fizeram essa pergunta, mas é só ir aparando. Uma das coisas que ajuda a crescer é tu ir aparando as pontinhas, né? Vai aparando, não corta muito, mas Cuidar. sempre vai tirando. Tem que cuidar. Sempre vai tirando as pontinhas, ela vai crescendo, né? Tem Mas que claro cuidar. que depende de pessoa E eu para acho que pessoa. tem genética também, É. a predisposição aos pelos, né? Tem pessoas que não têm pelo nenhum no corpo. Então, eu acho que a velocidade de crescimento também varia de pessoa para pessoa, que nem o eu cabelo acho também. que a predisposição, né? É uma questão mais, eu acho que dermatológica do que... Eu até vou falar de novo, né? Mas até o Ulisses, se olhar o vídeo, tu me responde. O Ulisses, ele rapa a cabeça, tira toda a barba, daqui 2, 3 dias depois ele tá com barba de novo. Então, assim, Então ele tem uma super predisposição. eu acho que a do Ulisses cresce mais rápido que a minha. Só Então, que ele pra não quem deixa. conhece o professor Ulisses, a pergunta tem que ser feita pra ele. Sim. Deixa melhor, então. É. Então, tá. Professor, uma pergunta séria. Qual a sua religião? Eu sou de formação católica, né? Eu fiz comunhão, eu fiz crisma, inclusive naquela igreja bem ao lado ali da José Feijó, que até o meu pai falou que ele ajudou com material para construir aquela igreja, né? E então eu fiz comunhão, fiz parte do grupo de jovens, fiz crisma ali. No grupo de jovens, inclusive, eu tocava violão, fazia parte do coral ali. Então a minha formação foi católica. Mas hoje assim, eu não sou um seguidor assim, de religião, até, né? Tu que me mostrou mais a parte espírita aí, né? Eu respeito todas as religiões. Eu acho assim, que o fundamental é acreditar em Deus e sempre procurar fazer o bem, né? Acho que ter fé em alguma coisa. Fé em alguma coisa e procurar fazer o bem para os outros, né? Independente de qual seja a religião. Que eu vejo tanta gente assim que tem uma religião e vive na igreja e na rua parece que está sempre tentando fazer o mal para os outros, né? Então eu acho que não adianta nada, né? Eu acho que o melhor é pensar que a religião segue o seu coração. Se você não tiver um bom coração, não adianta ter religião nenhuma. Sim. Temos que, em primeiro lugar,
nós sermos boas pessoas, bom espírito para Sim. conseguir ter alguma boa fé. Terminou? Não, o professor está tenso, gente, ó. O professor, ó, tá Não. tendo um ziriguidom já. Tô tranquilo. Ah, então tá bom. Então agora vai ficar Lula ou Bolsonaro? Eles me fez perguntar. Eles já sabem a resposta, né? Lula com certeza, né? Até pela questão, a gente falou agora mesmo do socialismo, né? Quando teve, quem acompanhou minhas redes sociais lá, quando assistiu, eu coloquei, né, que eu era a favor do PT, né, na época, né, do candidato do PT, do Haddad, né, mas Mas nada escrachado. Eu não sou de estar discutindo, né, acho que cada pessoa... política na sala de aula, não sei quando me perguntam, né, e eu vejo assim que hoje o posicionamento dos alunos, parece que a grande maioria é mais da direita, até porque muitos se baseiam do que vem na mídia, né. Eu me baseei pela minha história, então assim, eu sou o que sou e faço as minhas escolhas pela minha história e pelo que eu já vivi. Então, o que eu vou dizer? Eu não posso mostrar, tentar mostrar o outro lado para os alunos, eles têm que ver por si só, né? Então, pelo que eu passei, eu não posso apoiar a direita de jeito nenhum, né? Porque a direita só me prejudicou, né? Aqui em casa nós temos um costume de dizer assim, que a política ela se faz pelo que nós vivemos, ela tem que ser boa para nós, ela nem sempre vai ser boa para o meu vizinho, para o meu próprio familiar, ela vai ser boa para nós, porque nós temos que analisar o contexto da nossa casa para saber o que é bom para nós. É assim que nós evoluímos o nosso pensamento político. Então vamos para aquela pergunta. Tadã! Agora acho que o editor vai colocar aquele momento assim, bem suspense. Assim. Mas tu já tá fazendo. Será? Como foi a sua primeira vez? O bom é que eles não botaram no quê, né? Porque nós, com a idade que nós temos, já tivemos várias primeiras vezes. Pois é, o problema é lembrar. Faz tanto tempo isso. Pois então. Eu acho que, pra ser bem sincero... Ele rolou. Eu acho que desastrosa, porque tu não tem experiência, né? Então, tu não sabe como... E hoje eu acho que as coisas são muito mais, né? Tu tem na internet, tem de tudo pra te ver. E na minha época, não. Na minha época, tu tinha que meio assim, os teus pais não conversavam contigo, né? Mãe e pai não conversavam. Alguns. Né? Alguns, mas assim, bem menos, né? E então, assim, eu diria que foi meio desastroso. Então, eu acho que se fosse hoje, né, seria diferente. Sim. Então, mas eu acho que é meio que normal para todo mundo. Não vai dar para dizer que assim, foi uma maravilha na primeira vez, porque, né, não tem experiência, né? Talvez se vocês tivessem perguntado assim como foi a nossa primeira vez, eu igual não iria responder. Deixa pra lá. E a última pergunta, ela não vai ser feita, porque ela é proibida para menores de 18 anos. Eu pensei que a outra, né? Já era proibida. Veio uma aqui daquelas assim, calibrada. E aí, então, ela não vai ser respondida assim, né, no ar. Não, mas eu posso dizer, já usei. Mas... Já usei. Quem perguntou vai saber. Não. Esquece. Corta. Essa parte aí. Então tá, gente, era isso. Eu agradeço a todos os alunos que participaram, que foram os amigos do nosso filho. Eu acho que foram perguntas que, ao meu entender, foram inteligentes. Porque quando eu fiz a proposta, eu achei que... Eu acho que até eu, quando faço as minhas perguntas, sou até meio mais incisivo. Eu acho assim, que quando eu fiz a proposta, eu achei que não iam vir
perguntas assim de calibre assim tão, né, uma boa curiosidade. Sim. Eu não achei que ia vir qualquer asneira do tipo, adolescente pergunta qualquer coisa e nós, assim, particularmente, quando meu filho me entregou, eu me surpreendi com as perguntas. E aí eu comentei com ele que nós iríamos fazer essa brincadeirinha, mas eu disse que só que ela não, foi sacana porque ela que não ia mostrar as perguntas. Todos os meus entrevistados, eu sempre envio as perguntas, as pessoas mas pensar não é melhor a resposta. Escreve aqui embaixo para nós então eu vou começar a fazer assim agora. Não é melhor assim aquela sensação do meu Deus, o que vem agora? O que vem agora? Né? E aquela reação... desde o início tu tava me elogiando, dizendo que as perguntas eram muito bem elaboradas e de fato não. De fato, né? Para adolescentes, assim, eu achei um contexto muito bom. Sim. Assim, boas perguntas. Sim. Eles têm... eu notei que eles têm algumas curiosidades não banais. E tu não tá acostumada, que tu tá fazendo pergunta assim pra mim agora, mas eles fazem as perguntas na aula muito também. Bom. E, às vezes na frente de todo mundo eles perguntam. E eu acho que eu acho sendo assim, escrachado, nem banal, tu vai responder quando dá pra responder. Quando não dá pra responder, tu não vai responder, né? Não tem o que fazer, aí. Né? Professor, espero que o senhor tenha gostado de ser trollado por nós. Muito obrigado. Tá? Pra quem gostou, deixa o joinha. Não esquece de compartilhar com um amigo. Dá essa ideia também de dar uma trollada num professor lá que gosta, que eu acho que é uma ideia. Eu voto no Ulisses. Então, o próximo da lista, vamos trollar o Ulisses. Ser trollado vai ser o professor Ulisses. Até a próxima. Tchau.